Meus amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, nesta tarde abençoada de segunda-feira. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Deus tem colocado em meu coração levar para você mais uma palavra de edificação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós não conseguimos, meus amados irmãos, enfrentar o inimigo, Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos perdendo a visão espiritual. Meus amados irmãos, Deus que tem misericórdia e que através da tua palavra, por intermédio do Espírito Santo, meus amados irmãos, nós possamos ser renovados. Os nossos olhos espirituais venham novamente a ser abertos. Pegue a sua Bíblia comigo, eu quero ser bem rápido nesta tarde. Louvado seja Deus. E levar para você uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Isaías, no capítulo 5, meus amados, Isaías capítulo 5, está registrado na palavra santa do Senhor, aleluia, o versículo 1 e o 2, capítulo 5 de Isaías, o versículo 1 e o 2, onde diz assim a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, o Senhor, quando Ele nos chamou, glória a Deus, quando Ele salvou a nossa alma, Ele nos chamou para nós dar frutos de qualidade. E muitas das vezes, meus amados irmãos, Ele procura em nós frutos bons e não acha. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas elas estão frutificando, mas os frutos não são bons. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 32, e o verso 32, meus amados irmãos, onde diz que os frutos são de Sodoma e de Gomorra, frutos amargos, cheios de veneno de répteis, cheios de venenos de animais venenosos como a cobra, conhecido como a víbora. Meus amados irmãos, porque todo homem, toda mulher que não tem amor e santificação, os frutos delas são podres, são amargas, são venenosos. Meus amados irmãos, e um dia o Senhor vai vomitar de sua boca. Meus amados irmãos, esta palavra, ela é aplicada ao povo de Israel. Eu pergunto nesta tarde abençoada para mim mesmo e para você: que qualidade de frutos você está apresentando para o Senhor? Que qualidade de fruto você está apresentando para o Senhor Jesus Cristo? Qual é o fruto que nós estamos apresentando para Ele? Será que nós somos homens e mulheres de oração, leitores da Bíblia Sagrada? Será que nós estamos agradando a Deus ou agradando ao mundo? Esta palavra é aplicada ao povo de Israel, mas, meus amados irmãos, um dia a gente levantou a mão aceitando Jesus como o nosso único Salvador, como o nosso único Deus, nosso único Senhor. Qual é o fruto que nós estamos apresentando? Nós vemos aqui na palavra do Senhor, louvado seja Deus, esta parábola da vinha demonstra que Deus fez todo o possível para fazer de Judá uma nação santa e frutífera. Meus amados irmãos, está escrito na palavra do Senhor: o meu povo foi destruído
por falta de conhecimento. Mas, meus amados irmãos, não foi falta da palavra. Mas eu confesso para vocês que muitos tiveram conhecimento, e até hoje muitos têm conhecimento, mas infelizmente, meus amados irmãos, eles preferem o mundo. Eles preferem servir a Deus em um caminho largo. Eles preferem um evangelho mais light. Louvado seja Deus, eles se vendem, né? Nós vemos aqui na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, o Senhor fez o possível, enviou teus profetas, o Senhor foi pessoalmente, louvado seja Deus, mas o povo infelizmente enveredaram para o pecado, para a injustiça. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no versículo 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vida. Que mais podia fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, não é este fruto que o Senhor espera de nós. Não é este fruto bravos. Não é isto. Quando fala de uvas bravas, está falando das obras que nós praticamos, o nosso proceder na presença de Deus ou na área espiritual. Qual é o teu proceder? Qual é o fruto que você está apresentando para o Senhor? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui no versículo 5, agora pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Meus amados irmãos, é o justo juízo de Deus. O Senhor não faz vista grossa. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele julga o pecado. Aqui está falando, meus amados irmãos, do povo de Israel. Aqui está falando do povo judeu, aonde o Senhor pelejou. O Senhor pelejou para que eles fossem fiéis. O Senhor deu oportunidades para eles. O Senhor teve paciência com eles. Mas quero dizer aos meus irmãos, vocês que estão nesta tarde ouvindo esta rápida palavra, a paciência do Senhor vai acabar. Vai acabar. Pois a paciência de Deus com este povo aqui acabou. E a paciência de Deus para com nós, na nova aliança, nos dias atuais, também vai acabar. Porque a igreja vai ser arrebatada, meus amados. E quem insistir no pecado, vai ver no dia do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, vai ver que a paciência de Deus acabou. E que só subiram no arrebatamento que apresentaram a Deus frutos bons. Louvado seja Deus, frutos dignos de salvação. Nós vemos aqui no versículo 6, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarça e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. No versículo 6. Era um povo abençoado, mas agora o Senhor cessa a chuva. O Senhor agora cessa as bênçãos que eles gozavam, porque não quiseram produzir frutos de qualidades para o Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no versículo 7, o Senhor dizendo, usando Isaías, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O Senhor esperou deste povo justiça, o Senhor esperou deste povo retidão, e é o que o Senhor está esperando de nós. Meus amados irmãos, não vamos perder a oportunidade. Nós vamos se esforçar, não vamos perder a oportunidade de apresentar a Deus hoje boas obras, porque Ele está voltando. E o povo dele, meus amados irmãos, aleluia, o Senhor vai fazer justiça contra o próprio povo dele. Mas ainda dá tempo de nós produzir a Deus bons frutos.
Meus amados irmãos, não frutos bravos, como diz, uvas bravas, louvado seja Deus, mas uvas ou frutos que agradam a Deus, que traga satisfação, que traga desejo, que o Senhor possa sentir em teu paladar, louvado seja Deus, a adoração que eu e você oferece a Ele. Qual será o prazer que Deus está tendo em mim? Qual será o prazer que Deus está tendo em ti? Qual é o sabor do fruto que você está produzindo e apresentando a Ele? Será que a tua adoração está agradando a Deus? Meus amados, porque não adianta simplesmente a gente cultuar, ir para a casa de Deus, mas a pergunta é, que tipo de fruto você está apresentando a Deus? A tua adoração está subindo? Está chegando perante Deus? O Senhor está recebendo a tua adoração? Leiam comigo a palavra do Senhor no versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores no meio da terra. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, este versículo 8 está falando de cobiça, está falando da cobiça, está falando do egoísmo. Quantos e quantas pessoas dizem que servem a Deus, mas elas não medem esforço em derrubar o irmão para ficar por cima. No sentido material, em todos os sentidos. Elas não medem esforço para puxar o tapete do próximo, para tomar a posição do próximo, seja na área religiosa ou não. Ele faz de tudo para ficar por cima. Isto, meus amados irmãos, é cobiça. São pessoas egoístas. E estava acontecendo no meio do povo de Israel. Era o fruto sem qualidade que eles estavam oferecendo para o Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor no versículo 11 e 12, aonde está escrito aí na tua Bíblia, no versículo 11 e 12, louvado seja Deus, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris, epífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Este versículo 11 e 12 está falando da embriaguez. Está falando da embriaguez. O Senhor diz na tua palavra, louvado seja Deus, aleluia, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eles estavam envolvidos na bebida alcoólica, vinho alcoólico. Meus amados irmãos, tudo isso eles estavam praticando, frutos de má qualidade. Nós lemos aqui no versículo 9, os meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficam desertas e até as grandes e excelentes sem moradas. Meus amados irmãos, eu não quero ir muito adiante nesta manhã, ou seja, nesta tarde, mas a pergunta é, que tipo de fruto, que tipo de adoração você está apresentando para o Senhor? Pois este povo aqui, esses irmãos aqui do capítulo 5 de Isaías, meus amados irmãos, estava acontecendo no meio deles a cobiça, o egoísmo corria solto. Estavam se envolvendo, aleluia, envolvidos na embriaguez. Eles zombavam de descrença no poder de Deus para julgar o pecado. Eles não acreditavam que o Senhor ia julgar o erro que eles estavam praticando. Eles zombavam do próprio Deus. Nós vemos lá no versículo 18 e 19, ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. E dizem, apressa-se, acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Estavam zombando, eles estavam duvidando de que um dia o Senhor ia acertar conta com eles. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, aleluia, a corrupção dos padrões morais de Deus. Nós vemos aqui no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Eles estavam, meus amados irmãos, louvado seja Deus, nesta situação. Meus amados irmãos,
aleluia, eles faziam injustiça contra o justo. Eles justificavam o errado e condenavam o certo. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, quantas vinhas produzindo uvas bravas, quantas vinhas, meus amados irmãos, oferecendo este tipo de fruto para o Senhor. Qual é o fruto que eu estou apresentando? Qual é o fruto que você está apresentando para o Senhor? O Senhor um dia nos chamou, meus amados irmãos, Ele nos cercou, Ele nos limpou das pedras e plantou de excelente vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas. Desde aquela época, o Senhor esperava uvas boas, ou seja, obras boas naquela época da parte dos nossos irmãos, e até hoje Ele espera de mim e de você uvas boas. Uvas é obras, é vida de santidade, é viver em novidade de vida. Até hoje o Senhor espera isso de nós. Mas naquela época, entre os irmãos, aleluia, em muitos deles, meus amados irmãos, o Senhor encontrou na vida deles uvas bravas, comportamento maligno. Qual é o comportamento que eu e você está tendo na presença de Deus? Será que é benigna ou maligna? Fica nesta tarde esta palavra para o meu e o teu coração, para o nosso nível espiritual. Qual tipo de uva você está apresentando a Deus? Uvas bravas ou uvas que alegram a Deus? Um paladar que o Senhor sente prazer. Qual é a tua adoração? Quais as obras que nós estamos apresentando a Deus? Qual é o nosso comportamento em relação ao mundo? Em relação, meus amados irmãos, à posição em que nós se colocamos na presença de Deus. Fica esta palavra para o nosso eleve espiritual, meus amados, nesta tarde abençoada. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você que está produzindo frutos bravos, você que está apresentando para Deus obras que não agradam ao Senhor, hoje dá tempo de você se arrepender e começar a levar uma vida santa na presença do Senhor, porque Ele está voltando. Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda está insistindo. Ele ainda está se esforçando para te limpar. Ele ainda está se esforçando para tirar da tua vida, do teu caminho, as pedras, os empecilhos. Agora o problema não está em Deus. O problema está em mim e em você. Porque Deus ainda não parou de falar. Que tipo de uva você está apresentando para Deus? Que fruto você está apresentando? Louvado seja Deus. Se for uvas bravas, ou seja, se for obras maléficas, ainda dá tempo da gente buscar a misericórdia. Ainda dá tempo, meus amados irmãos, de pedir para o Senhor nos podar, arrancar as obras ruins, queimar, e assim nos renovar na tua santa presença. Vamos ser igreja do Senhor Jesus. Vamos ser ovelhas do Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, fica para o vosso eleve espiritual nesta tarde abençoada de domingo. E assim Deus que abençoe a todos vocês, né? Aleluia. Creio que muitas pessoas já me conhecem. Eu sou o pastor Carlos Nathaniel da Igreja Pentecostal, Ministério do Senhor Jesus Cristo. Deus que possa abençoar profundamente você que me conhece, você que não me conhece, e que o Espírito Santo possa continuar iluminando o teu coração. Presta atenção, o Senhor, Ele não aceita qualquer fruto, tem que ser fruto de qualidade. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.